as políticas públicas são o meio pelo qual essa dimensão tão democrática se manifesta em forma de direito. Então o Ministério está aí, vivo, de volta, de pé, refundado, ressignificado, por força da sua gente, por força dos seus fazedores, e tem aí na ministra um símbolo muito vivo, muito forte, que nos inspira muito para dizer: o Ministério da Cultura voltou. Bom, nesse contexto de revoltação do Ministério da Cultura, temos aqui no Rio de Janeiro, a nossa Funarte, que é a Fundação Nacional de Artes, que é uma instituição anterior ao próprio Ministério. A Funarte, a nossa Funarte, ela é uma instituição de 1975, ela é anterior ao Ministério da Cultura, que é de 1985, símbolo da redemocratização do Brasil, símbolo do que representou artistas e fazedores da cultura na redemocratização do Brasil após o golpe civil, militar, empresarial. E a Funarte, então, tem a sua sede no Rio de Janeiro, e nós precisamos entender que esse é um valor muito importante. E eu estou aqui para dizer que a Funarte segue no Rio de Janeiro, deve estar no Rio de Janeiro, deve se comportar como uma instituição do Brasil, uma instituição nacional no estado do Rio de Janeiro, esse estado que é tão importante para o Brasil. Então eu queria primeiro fazer essa fala. A Funarte já está há algum tempo fora do seu edifício sede. A sede da Funarte é no edifício Gustavo Capanema, que é um símbolo do modernismo brasileiro, ali no centro do Rio de Janeiro, e nós estamos há alguns anos fora desse lugar, porque esse espaço está passando por uma reforma. Nós, e aqui queria chamar a atenção, Verônica, de que nós precisamos fazer essa frente de retomada da Funarte para dentro do Gustavo Capanema, não só para devolver esse importante equipamento que o Ministério já está se comprometendo ao Rio. É um prédio que vocês sabem, recentemente, no último governo, ele quase foi a leilão. Vocês sabem que ele quase foi privatizado, e foi por força dos movimentos sociais, os movimentos de cultura, que nós dissemos: não, esse é um patrimônio das artes brasileiras, da cultura brasileira. E nós precisamos voltar para esse prédio com toda a força, ocupando de volta o centro do Rio de Janeiro, porque o centro do Rio de Janeiro não pode ser apenas o centro da economia, do capital, dos bancos, não é nada contra, mas o centro do Rio de Janeiro precisa contar a história do Rio de Janeiro, e nessa volta da Funarte e a volta desse prédio, nós precisamos também voltar com novos signos, que são signos da insurgência da cultura. Uma cultura que se manifesta negra, LGBT, indígena, feminina, feminista, insurgente, que esse é o signo da imagem de uma cultura que dialoga, né, que se encontra na fricção. Então, acho que a gente precisa voltar com tudo. Rio de Janeiro merece esse prédio e merece uma instituição à altura da sua história e da sua relação com o Brasil. Bom, a gente está voltando com tudo, mas a gente precisa tratar de um tema. A cultura brasileira, essa dimensão que é tão nossa, que está em todo canto, não pode mais conviver com as desigualdades. Acho que tem uma dimensão do direito que nós não podemos mais aceitar que a cultura esteja inscrita apenas nos centros urbanos, nos centros dos centros do centro econômico do país. Nós não aguentamos e não suportaremos mais políticas públicas que sejam concentradoras, e nós precisamos dizer: se há dimensão econômica na cultura, essa economia precisa ser redistributiva. Nós precisamos assumir, sim, o compromisso com a dimensão simbólica, cidadã, econômica, mas nós precisamos colocar essa força, essa potência para a produção de justiça social, democracia, direitos. Nós precisamos
possa ser promotora de justiça e, portanto, a nossa atenção aqui deve ser nessa direção. Bom, só que isso não é uma coisa simples, não é fácil, né? Porque as pessoas falam que a cultura é dispersa como segmento. E eu tenho que dizer que nós não somos dispersos, nós somos diversos. E é justamente o tamanho, uma força, a diversidade da cultura que muita gente... Olha essa mesa! Imagina criar uma política pública para o conjunto do que a cultura representa. Em cada lugar nós somos língua, nós somos culinária, gastronomia, artes, dança. Então nós somos muita coisa. Então nós precisamos nos pensar diversos mesmo. E que a força da diversidade seja o motor da nossa organização. E por isso a gente precisa parar muitas vezes para organizar nosso rolê, para que justamente possamos produzir com essa força um espaço que seja de todos, todas e todos. Aqui respondendo algumas coisas, porque o tempo é apenas uma saudação, não é longo, mas nós temos algumas tarefas que envolvem a Funarte, já com algumas mensagens. Primeiro, 50 anos do hip hop. E temos que celebrar esse feito, né, essa dimensão da cultura brasileira. E nós já estamos em debate muito avançado, né, para que possamos celebrar os 50 anos do hip hop em grande estilo. Nós temos aí a Lei Paulo Gustavo andando a todo vapor, regulamentada pelo governo federal, e agora numa política, né, inédita que materializa o Sistema Nacional de Cultura, nós temos a chance de executar esses recursos de maneira integrada entre estados e municípios. E também aqui à tarde estará Roberta Martins, secretária dos Comitês de Cultura, companheirona aqui do Rio de Janeiro, que vai falar um pouco sobre isso. Mas a regulamentação da lei em cada lugar vai precisar de uma força ativa de cada fazedor, de cada fazedora, fazendo com que estados e municípios materializem o sistema de culturas, políticas para a cultura, e a Funarte muito atenta. Depois quero falar, atento, eu digo, acompanhando essa engrenagem para promover justiça enquanto política pública para as artes. Depois nós precisamos falar de uma coisa que é a Lei Rouanet. Vocês sabem, a Lei Rouanet é a lei mais antiga em vigor que trata sobre o fomento. Talvez seja a lei que todo mundo conheça, agora ficou conhecida porque se tornou um xingo, né? um xingamento, e isso mostra inclusive a força desse mecanismo, mas que ao longo de 21 anos ele foi um mecanismo concentrador, né? Concentrador, eu fico dizendo, quando eu estou fora daqui do Sudeste, a gente pensa num fomento muito do Sudeste, e a gente tem que falar que não é um fomento do Sudeste, é um fomento dos centros, das capitais, dos estados do Sudeste. Então, do centro econômico do país, que muitas vezes não está na quebrada, não está nos territórios. Então, a gente tem que ter muito cuidado em tratar, mas foi um mecanismo muito concentrador, porque ele se relaciona justamente com os interesses da iniciativa privada, muitas vezes sem a mediação do Estado naquilo que o Estado precisa fomentar como um dispositivo de democracia. Mas 65% desse mecanismo passa pela Funarte. E a gente precisa debater isso. A gente precisa criar um ambiente para debater, e cada estado e cada parlamento precisa acompanhar e ser voz do que a gente precisa fazer para democratizar. O governo federal, o governo Lula, também num ato inédito, assina a regulamentação dessa lei nesse ano, chamando as estatais também à responsabilidade com esse investimento. Mas nós precisamos fazer com que essa renúncia fiscal atue de modo a organizar cada uma dessas cenas enunciadas por vocês. Uma outra coisa que vai ser importante para o Rio de Janeiro, que é da dimensão da Funarte, que vai atuar, que aqui bem pertinho, aqui no Museu da Casa da Moeda, será aberto o nosso CEDOC, que é o nosso centro de documentação, que queria também deixar aqui essa experiência para a deputada
Verônica, acompanhar isso de perto, que é um centro de documentação importante das artes brasileiras, porque o Brasil não aguenta mais viver sem memória, e a memória das artes precisam compor um campo importante dessas memórias, que devem estar com os seus realizadores, mas não podem ter os realizadores, os fazedores de cultura, não podem ser o tempo inteiro guardiões, ter a responsabilidade de guardar aquilo que é coletivo. Então a gente precisa de política pública para salvaguarda, para memória das artes, protegendo inclusive nossos mestres, mestras, e também produzindo democracia, ou seja, que memórias a gente está guardando, né? Quais são os dispositivos que a gente está, ou a gente está apenas celebrando aqueles e aquelas que foram desde sempre guardados em bom lugar. Então, esse também é um equipamento que a Funarte devolve ao Rio de Janeiro, um dispositivo importante que estará um equipamento nacional na cidade do Rio de Janeiro, que deve compor um importante espaço de produção de memória. Outros equipamentos, vocês sabem, a Funarte hoje responde pelo Teatro Cacilda Becker, o Teatro Lucina, a Casa Pascoal Carlos Magno, a Aldeia de Arcuzeu e Patios Alferes, e nós precisamos também entender a força desses equipamentos no Rio para o Brasil. Então é disso que a gente está falando quando a gente está aqui, e por fim a gente queria saudar muitíssimo todas as representações, não só culturais, artísticas, mas também o papel das universidades como espaço de produção de cultura e das artes, entendendo as universidades também como parte da construção de uma política para as artes. Bom, eu já vou encerrando dizendo que sim, a Funarte é um equipamento nacional no Rio de Janeiro, com compromisso com esse território e devolvendo ao Rio de Janeiro seu protagonismo também para o Brasil. Nós precisamos cuidar do Rio como um território importante para o Brasil, e o Brasil precisa voltar a se reconhecer também aqui, e a cultura é o meio pelo qual nós podemos criar essas pontes de diálogo e conexão. Por fim, o Ministério da Cultura, esse ministério renovado, revivido, refundado em 23 de janeiro, ele diz que uma das atribuições do Ministério para esse ciclo será a construção de uma política nacional para as artes. E nós cuidaremos disso e contamos com todos, todes na construção dessa agenda, que é falar local para dialogar global, nacional. Então, saudações, os espaços das Funartes estão abertos. Eu queria contar aqui que no último sábado aconteceu os 40 anos da Escola Nacional de Circo. Vocês sabem a importância da Escola Nacional de Circo para o Brasil, e é uma honra imensa tê-la aqui também como equipamento nosso, desse estado, dessa cidade, da Funarte. E queremos dizer que teremos um caminho importante a ser trilhado, e esse caminho só pode ser feito juntos, com a força dos movimentos, com a força da cultura, com a força da arte, porque quando quiseram a cultura inimiga do povo brasileiro, nós fomos a flecha que apontou as saídas para os problemas brasileiros. Quando nos fizeram algo, nós fomos flecha, luz, imaginação, intenção de mundo comum, solidário, de partilha, de trocas. Nós precisamos cumprir essa vocação, que é a vocação cultura para o Brasil. Que a brasilidade seja esse espaço de construção coletiva, que a solidariedade, o amor, o afeto seja o dispositivo de emancipação do nosso povo, e que a cultura seja para todos sempre essa riqueza a ser partilhada. Saúde!